convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que já haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas pelo medo, elas olharam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres estavam com elas, contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Estimados irmãos, nesta vigília, nessa noite santa, nós somos convidados a encher a nossa vida de alegria. Nós somos convidados a nos encher de alegria. E ao mesmo tempo nós somos convidados a cantar as maravilhas que Deus fez por cada um de nós. E através da luz do Círio Pascal, evocar a história da salvação. Através da luz do Círio Pascal, evocar toda a criação do universo. A libertação do povo de Deus e o ponto alto da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Portanto, as leituras que nós acabamos de ouvir, desde a primeira leitura, as 7 e depois essas 2 últimas, são o resumo de toda a catequese centrada no mistério pascal. Ou seja, tudo aponta para Jesus. Deus, quando cria o homem, ele já cria pensando no seu filho. Deus, quando cria tudo que está sobre a terra, Deus já cria pensando no seu filho. Portanto, cria pensando em cada um de nós. E o sacramento do batismo nos recorda que cristão, ele participa da morte e ressurreição de Cristo. Na carta aos Romanos, que nós lemos hoje, Paulo nos ensina que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo,
para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ele diz assim: se morremos com Cristo nós também vamos participar dessa vida nova. Portanto, ser batizado, meus irmãos, é morrer com Cristo, para também podermos ressuscitar com Ele. A água do batismo foi prefigurada no Mar Vermelho, que engoliu o faraó e todos os seus soldados, segundo a leitura de hoje. E a terceira leitura, capítulo 14 do livro do Êxodo, nos lembra que depois que aconteceu tudo isso, depois que celebraram a Páscoa antiga, o povo saiu do Egito e atravessou a pé enxuto o Mar Vermelho. Essa, meus irmãos, é a imagem perfeita da futura passagem do novo Israel pelas águas do batismo, para nos introduzir na igreja de Cristo. É por isso que nessa noite nós vamos renovar as nossas promessas lá do dia do nosso batismo. Em Cristo formamos um novo povo, o povo de Deus. É por isso que essa noite é uma noite santa. E Santo Agostinho chamava essa noite de a mãe de todas as vigílias. É a noite do novo nascimento. É a noite em que a igreja é chamada a aprofundar a consciência da sua identidade, da sua missão, nascida do lado transpassado do Salvador, lá na cruz. A igreja que também é nutrida pelo seu corpo e pelo seu sangue, agora a igreja é chamada a ser a luz no mundo. Portanto, essa noite nós somos convidados a mergulhar nessa dimensão que está fora do nosso tempo, onde a lógica da cronologia perde todo o sentido. Não há mais passado esquecido, nem futuro desconhecido, pois a luz da ressurreição do crucificado, ela ilumina toda a nossa história. É relida novamente toda a história da salvação. E toda a história se faz presente. Por isso que lá fora nós dizemos, Ele é o alfa, Ele é o ômega, ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim. Assim, no princípio se anuncia o fim, e no fim se realiza o princípio. O evangelho que nós acabamos de ouvir, nós encontramos as mulheres indo até o túmulo de Jesus e depois prostradas, como que querendo tocar os pés de Jesus. Que imagem linda, meus irmãos! Celebrar a Páscoa é fazer essa experiência de tocar os pés de Jesus, pés feridos, pés que abriram o caminho para os seus discípulos voltarem lá onde tudo começou, voltarem lá no primeiro amor, voltarem para a Galileia. Portanto, aquilo que parecia ser o fim de tudo, se abre para o novo começo. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo, e aí nós entendemos por que é que Santo Agostinho diz que essa é a mãe de todas as vigílias. Pois nessa noite nós somos gerados filhos. Nós somos convidados a continuar a sua missão sendo luz nesse mundo. Nós somos convidados a espalhar a luz desse Cristo que morreu, que ressuscitou, que está vivo. E espalhando essa luz, nós vamos iluminando o mundo. Quem dera que todo aquele que foi batizado na Igreja Católica tivesse a coragem de iluminar ao menos ao seu redor. Certamente esse mundo já estaria totalmente transformado. Certamente teríamos uma sociedade mais humana. Certamente teríamos uma sociedade que lute mais pela paz, que não se conforma com pouca coisa. Quem dera que todo aquele que foi batizado tivesse a coragem de iluminar, ao menos dentro da sua casa.
E ao iluminar dentro da sua casa, essa chama começasse a se expandir de tal forma que em pouco tempo todo mundo estava iluminado. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Essa é a certeza que deve nos acompanhar ao longo de todo esse ano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.